Segundo o relato de minha mãe, que ela sempre comentava comigo sobre isso, a lagoa não existia. Era uma baixada onde havia vários cacimbão dos fazendeiros da época, né? Inclusive o meu avô tinha um cacimbão que eles cercavam com madeira de pau a pique para que os animais, que aqui era a colônia, os animais não, que a água era doce. Eles fizeram um aterro de pedra com barro maciço, naquela, vamos falar, no cimento, e aquele barro maciço fixou nas pedras, aí então começou a juntar água. Depois de feito isso, em 1833, diz que houve um dilúvio muito grande, e desse dilúvio ela encheu. Daí por diante ela passou a ser uma lagoa definitivamente. Depois que ela formou essa lagoa, na década já de 40, foi que chegou a linha férrea. Aí então a linha férrea passando, chegou os empregados, tinham um guarda-chave, que havia um múlugo muito forte, muito grosso, um diâmetro muito grande. Então esse guarda-chave cortou o múlugo e fez uma espécie de um coxo. Esse foi o primeiro que eu vi em Lagoa da Canoa. Antes, os pescadores pescavam na lagoa, pegavam a bananeira, tocavam nos troncos da bananeira um pau, naquele pau como uma espécie de um caibo fino, e transportavam e andavam na lagoa. Inclusive morreu um pescador nessa mesma lagoa. E não era numa parte funda, era na parte mais rasa, chamado Luiz da Morena. Mas ele teve problemas do coração e morreu, pescando num tronco de bananeira. Começou, tinha uns 12 anos de idade, né? Nós morávamos em Irará, Bahia, viemos por aqui. Nasceu lá dia 3 de outubro, veio para aqui com 3 meses nascido, quer dizer, registrou-se lá em Irará e criou-se aqui. Nós éramos vizinhos. Sempre o esporte predileto dele no início era aqueles jogo de botões, né? Mas ao passar do tempo, a gente percebia que o gosto dele passou a ser a bola, né? E atrás da casa dele tinha umas traves que ele colocava, aonde a gente ficava chutando a bola para ele pegar, né? Só que ele, apesar na ocasião ele era uma criança, né? Mas ele já era grandão, já tinha um porte físico, né? E a gente percebia quando chutava a bola no gol, que ele se jogava assim, ao encontro da bola de uma forma assim, tão segura que admirava. Daqui foi para o Cruzeiro de Arapiraca, fez um teste lá, passou.
Aí veio um rapaz lá de Zanata, veio da Bahia, um olheiro lá, aí contratou ele para o Vitória da Bahia. Lá no Vitória da Bahia surgiu Bastinho, Basto aqui de Maceió, na representação brasileira de junho, sub-17, contratou ele. Aí foi diretamente para a seleção brasileira sub-17. Daí começou a carreira dele já. Aí eu comecei meus pais pequenos, vendo meus pais trabalhando. Aí fui ajudando meu pai, eu comecei a fazer para mim mesmo. Aí saí militar, isso aí nós vai, corta o junco, bota para secar, depois secar nós traz para casa, aí vamos trabalhar. Isso aqui eu faço a esteira, faço a capa, faço o celote para costa de burro. No meio é para fabricar uma média de umas... Se pegar sério mesmo, dá para fabricar umas 30 peças, 40. Antigamente, antes de ter tanta máquina nessas usinas, isso aí era um bom trabalho. Saía muito, vendia muito, porque existia muito cavalo no mundo. Tudo era coisa de animal, aí dava muito resultado. Mas hoje o resultado é pouco isso aí. Eu tenho uns 62 anos, tenho uns 15 não, uns 55 de trabalho quase. Aí, uns 55 anos. Comecei com 7 anos de idade. Minha mãe fazendo e eu fazendo também junto. E aprendi com a minha mãe. A minha mãe aprendeu com a minha avó aprendeu com a minha bisavó e nós continuamos. Aí vem a minha bisavó, a minha avó, a minha mãe. Tem a minha tia que já deixou de fazer, que hoje em dia está ali neutralizada também. Mas tudo fazia, a família todinha fazia. Tudo que quisesse fazia. E agora a gente faz essas coisas pequenas. Antigamente a gente fazia esses purrão, era purrãozão grandão, purrão de 18 latras de água. Olha, é brincadeira, 18 latras de água num purrão. E a gente fazia purrão de 18 latras de água. Então, e antigamente o povo tinha mais procuração por louça de barro. Hoje em dia, com essa história da água de São Francisco entrar nas casas, acabou. É poucas as pessoas que querem isso daí, que quer louça de barro. Aí diz assim, acabou o artesanato. Por que acabou? Por conta de não ter alguém para ajudar. A gente quer manter, mas não tem como. Tinha muita gente aqui na Lagoa da Canoa, na região toda, onde o senhor chegasse, tinha uma cerâmica. Todo mundo trabalhava. Mas hoje só existe eu aqui, porque tenho força de vontade de prosseguir. E queria até deixar para minhas filhas. Mas elas vendo o meu sacrifício, elas não querem mais. Aí ali parou a geração da cerâmica. Vai morrer de vez. Porque eu acho que quando eu morrer, ninguém quer mais. Mas eu espero em Deus, né? Porque quando a gente espera, alcança. Que tudo se consiga melhorar.
comecei vendo, né? Aquelas enchentes, aquelas garrafas tudo jogadas. E eu sempre guardava. Tudo que eu usava, eu tinha mania de guardar. Inclusive, eu tenho ali um depósito, tá cheio desse material. Aí, uma noite, sentei, comecei a cortar. Peguei a tesoura, comecei a cortar e fiz a primeira peça. Aí, pronto, da primeira peça que eu fiz, eu mesmo dei a nota, eu achei que ficou muito bonita. Aí, eu comecei. Cada vez que eu fazia uma peça, eu ficava empolgada, achava mais bonita do que a outra. Aí, pronto, comecei a fazer e hoje está sendo um trabalho muito bonito, que eu mesmo acho bonito as flores. E tanto que nós estamos tirando um material jogado que dá para se aproveitar. Não vai. Uma coisa muito prática e para a dona de casa eu acho que é ótimo esse trabalho, para elas fazerem próprio dentro da sua casa, para não jogar esse material fora. Bom, eu assino as minhas peças como Raimundo Arte, porque eu valorizo muito a arte, de tudo quanto é arte que foi arte, sempre estou valorizando. Então, aí eu só assino assim, Raimundo Arte. Olha, eu trabalhava em São Paulo numa fábrica de calçado. Aí eu aproveitava algumas sobras de materiais para fazer alguma peça de artesanato, alguma coisa. E daí foi que veio a vontade de produzir mais ainda. Mas aí eu não continuei assim em São Paulo. Vim continuar depois que cheguei na minha terra de volta, na terra natal, né, que é Lagoa da Canoa. Aí foi aí que eu consegui ter a vontade pela necessidade que eu estava passando em trabalhar com arte. Aí como lá foi pela reciclagem, algumas coisas, aí aqui eu comecei também, que foi na parte de fazer máscara. Eu pegava o material, ia catar o material, garrafa plástica no lixo, e transformava em máscara de carnaval. Aí o conhecido, como você já conhece, que é o professor Zezito Guedes, foi vendo eu entregando nos carrinhos, né, para depois do carnaval receber a vendas. Aí ele disse, rapaz, você tem um talento para arte. Aí ele foi vendo, aí começou a perguntar, aí você faz em quê? Com que material você usa? Aí vai buscar onde? E a forma que você fazia? Aí eu disse, na madeira, eu faço a forma em madeira. Formato do rosto, né? Aí ele disse, você pode trazer alguma peça para mim? Posso. Aí trouxe, mostrei para ele, aí ele disse, olha, você é um grande escultor, já estou vendo por aqui, você tem talento para coisa. Aí foi aí que eu comecei. Aí ele disse, você vê mais tempo aonde? São Paulo e no Rio de Janeiro. Aí ele tinha visto uma peça pequenininha minha, né, que era uma favelinha pequena. Aí ele disse, olha, continue que isso aqui vai dar certo. Ele me incentivou bastante, o professor me incentivou bastante, foi daí que eu comecei a desenvolver meu talento na arte. A vida, a arte e a cultura são coisas que me fascinam. Assim como a água é o sangue da terra, a poesia corre na minha veia como o sangue da alma. Olha, eu desde criança, eu sempre tive um grande interesse em escutar os violeiros, os emboladores de coco, aquele pessoal que se apresentava na feira para ganhar R$1, R$2, R$5, um cruzeiro e tal. E aquela coisa me fascinava. Eu acho porque dentro de mim, da minha alma, já se despertava essa ideia
de fazer alguma coisa em forma de poesia. E como Deus me deu o dom de criar, de juntar, de inventar, de molar, eu comecei por aí. Isso aí desde da idade assim. Depois que passou a idade de namoro, de fantasia e tal, aí com uns 20 anos mesmo foi que eu comecei a me familiarizar mais com a arte, com a poesia, com a cultura, com essas coisas. Hoje o pessoal do mato já está se civilizando, já tem rapaz estudando para as bandas da capital e já tem moça que namora com o imbigo de fora e de certa coisa e tal. Mas essas coisas eu estranho. Eu me engano e não acompanho da civilização e nem que a morte me mate. Eu nunca fui uma boate, eu nunca vi televisão. E esse tal de cinema, eu não sei nem como é, se é homem ou se é mulher, se veio da lua ou do sol. Um teatro eu nunca vi também, eu nunca assisti um jogo de futebol. É isso mesmo, patrão. Eu nasci, passei matuto, vivi que nem bicho bruto, dando de comer a gado. Eu só sei que sou jeito porque um velho, meu parente, disse que eu sou batizado. O que nós sabemos